Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo lota o Morumbi no domingo pela manhã, mas comete muitos erros em finalizações, perde muitos gols e acaba ficando no zero diante do Bahia. O Luciano e o Caleri fizeram falta e tem outras questões pra gente abordar do jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! R$ 56.000 pessoas no Morumbi, renda de quase 4 milhões de reais, torcedor empolgado com a chegada de Rames Rodrigues, possibilidade iminente do anúncio de Lucas Moura, e era para ter sido um resultado melhor, pelo menos pelo que o São Paulo desempenhou. Na construção ofensiva, nem tanto na competência, na eficiência para que os gols saíssem. O Marcos Felipe teve uma manhã, uma partida de, meu Deus do céu, de Neuer. Ele jogou muita bola, ele pegou tudo. Mas o São Paulo também teve a incompetência de não conseguir resultar tantas chances criadas, tantas finalizações e pelo menos um golzinho diante do Bahia, que está lá disputando, enfim, para a permanência, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual é o campeonato do São Paulo? Talvez não seja de título, provavelmente não seja. Talvez seja de G4, talvez, imagino que sim, pelo menos numa vaga na Libertadores. É um time que foi ajustado pelo Dorival Júnior, que está bem nas Copas, mas que no Brasileiro tem uma perspectiva melhor e que pode melhorar agora com um acréscimo de qualidade. Qualidade, foi isso que definiu o confronto em 0-0. O São Paulo teve no ataque Erisson e depois David. E o Erisson, lamentavelmente, saiu chorando ainda no primeiro tempo com uma lesão, a mesma que o tirou dos gramados durante muito tempo. Ele veio contratado para ser o substituto do Caleri e não consegue, porque o Caleri também tem sofrido com lesões e aí o São Paulo tem que recorrer ao garoto Juan, ao próprio David, a algumas improvisações, enfim. O Erisson não consegue ter sequência, começou o jogo como titular, mas não terminou. O Juan entra e para muitos questionado. Eu não acho que ele tenta, acho que ele se esforça, é um menino com personalidade, que pelo menos busca o jogo e cria a melhor chance, né, do primeiro tempo, que é numa bola roubada, numa saída de bola, e aí ele toca para o David, o David acaba perdendo, desperdiçando um dos tantos gols perdidos pela equipe do São Paulo. Acho que o Alisson foi um bom jogador, tem sido um bom jogador nessa segunda função de meio campo, e o Rodrigo Nestor me chamou a atenção como participou do jogo. Eu cobro muito do Rodrigo Nestor porque ele tem um cartaz e ele já fez coisas que a gente entende que ele pode ser um jogador efetivo e importante. De repente ele some do jogo, ele não marca e nem consegue ser efetivo lá na frente. Eu acho realmente que o Nestor precisa jogar nessa função que ele jogou hoje, mais próximo da área, aparecendo mais, um pouco às vezes aberto pelo lado esquerdo, chegando mais para armar o jogo, para finalizar. O grande problema é que o Nestor não consegue finalizar com correção. Ele criou muitas oportunidades para ele, o São Paulo criou muitas oportunidades para ele e ele perdeu diversas chances. Rodrigo Nestor, eu não consigo nem analisar o Nestor, se ele foi bem ou se ele foi mal, porque ele participou do jogo, ele criou chances, ele apareceu para finalizar, para definir e realmente não teve a competência necessária. O São Paulo empilhou gols perdidos e isso aconteceu na primeira etapa. A gente imaginava que no segundo tempo, vai ter tempo aí para o São Paulo poder construir o seu resultado. Só que ao mesmo tempo, o Bahia cedeu muitos espaços, tá? Uma marcação muito frouxa, especialmente pelo lado esquerdo. Caio Paulista avançava, o Nestor caía por ali, o Gilberto é um lateral que sobe muito, né? Esse que veio do Benfica, acho bom jogador, mas ele sobe, deixa espaços. O Bahia tem dificuldades ali no seu combate, ao mesmo tempo é um time muito leve e rápido na transição. O Cauli joga muito, o Ademir teve algumas chances ainda no primeiro tempo, Rafael teve que fazer algumas defesas, né? Eles acabaram desperdiçando em chutes que passaram perto, por cima, aquela coisa toda. E no segundo tempo, o jogo também se desenhou dessa forma. Foi um jogo animado, assim, para quem estava assistindo, caramba, esse jogo alguma coisa vai acontecer. O Bahia até faz um gol que foi anulado corretamente por impedimento, né? Mas foi assim, você percebia que mesmo o São Paulo perdendo muitos gols, criando muitas chances e desperdiçando elas, o Bahia ainda poderia ter vencido o jogo, porque em alguns momentos chegava lá e buscava a sua finalização e, enfim, e acabava desperdiçando também. Teve algumas defesas do Rafael que foram importantes, mas enfim, o fato é que o São Paulo, na minha opinião, no todo, ele esteve muito mais próximo da vitória. E isso pode ser um dado positivo, mas o resultado final é um empate em casa contra uma equipe que vai lutar pela permanência na Série A. Então, assim, o São Paulo precisa
reagir no brasileiro, saber o que quer no brasileiro, mas esse jogo você precisa se ater ao resultado. O resultado é péssimo diante das circunstâncias, diante do que foi criado e diante do adversário, que não tem, teoricamente, o seu mesmo enfrentamento. Aí depois a torcida começa a pedir o Alexandre Pato. O Pato também merece um capítulo, porque o Pato entra com essa expectativa, né? Já que o time não tinha Luciano e Caleri, que são os dois melhores definidores do time, que resolvem, são os dois principais atacantes. O Luciano, inclusive, por conta de um cartão que ele tomou no banco de reservas. Parabéns, hein, Luciano? Deixou o time na mão, porque o Luciano, nesse jogo, provavelmente algum gol ele teria feito, porque ele é um cara mais assertivo lá na frente, ele tem a finalização, ele tem o gol, ele é um cara envolvido no jogo e fez falta. Você não tendo o Caleri e não tendo o Luciano também, você perde muito em qualidade. E o Alexandre Pato, ele tem uma dificuldade de ritmo, né, gente? É um cara que estava nos Estados Unidos, vem de uma lesão grave no joelho, fez um belíssimo gol contra o Santos, de movimentação, entrando no segundo tempo, contra um adversário bem frágil também, o time estava vencendo, aquela coisa toda. A primeira bola que o Pato pega, ainda bem que ele estava impedido, né? Ele recebe livre na frente do goleiro e ele chuta na bandeirinha de escanteio quase. Ele tem dificuldades, ele não é um jogador que hoje a gente possa dizer que é um cara que tem aquela intensidade, bom, nunca teve, né? Mas às vezes o futebol exige, né, que você se desdobre um pouco mais. A qualidade técnica muitas vezes supera isso. Nesse gol que ele marcou contra o Santos foi isso que aconteceu, né? O jogador que vem por dentro tabelando, faz o facão, recebe na frente e desloca o goleiro. Gol de qualidade como o Pato sabe fazer. Hoje ele não conseguiu porque o Bahia também não deu espaços ali na defesa e ali mais no segundo tempo, né, para um jogador como o Pato, e mesmo assim o São Paulo continua criando chances, continua alçando bola aérea, continua tendo oportunidades, o Marcos Felipe trabalhando brilhantemente e o São Paulo não conseguindo botar a bola na rede. É impressionante, assim. A saída do Alisson acho que foi muito prejudicial também, porque aí o jogo ficou mais aberto ainda, o Bahia teve mais chances ainda nessas transições rápidas que o time faz em contra-ataques e o São Paulo, mesmo assim, com espaços, criou e não conseguiu fazer o seu gol. Então, assim, resultado ruim pelas circunstâncias, pelo contexto, e o que fica é a expectativa de que talvez o Rames Rodrigues tenha essa qualidade de uma finalização a média distância, de encontrar companheiros, de pifar companheiros, mas aí os companheiros precisam também corresponder. Não adianta o Rames Rodrigues enfiar 70 bolas para o David e ele desperdiçar para o Juan, para o Erisson, para o Rodrigo Nestor, enfim. O São Paulo precisa resolver isso. O Dorival conseguiu montar um time, conseguiu ajustar a equipe, mas essa questão ela perde jogo. E tem aquela história, né? Quem não faz, nesse caso também não leva, porque o Bahia também teve a sua incompetência, porque poderia ter saído vitorioso, apesar do volume absurdo que o São Paulo criou na partida. O que vocês acharam do jogo? Bom, a expectativa, né? Já com o Rames anunciado, é que na segunda ou terça-feira o Lucas Moura também. E aí a gente precisa ver tempo, né, questão física e tudo mais. Eles seguramente serão preparados para o jogo de volta contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Mas no Brasileiro deverão ganhar alguns minutos para a gente entender. E aí sim, é óbvio que nem todo mundo vai jogar junto, né? Tem uma ilusão de que Rames, Lucas, Pato, Luciano e Caleri. Esqueçam, né? Esse time não vai jogar todo mundo junto. Talvez Rames, Lucas, Pato e Caleri, aí você vai ter que montar um sistema interessante de marcação, né? Mas é muita qualidade realmente do meio para frente. Ou o Luciano vai acabar sobrando para fazer um ataque com Lucas e Caleri. Acho mais prudente. Mas vamos esperar o Lucas chegar primeiro e aí a gente projeta esse time do São Paulo. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!